Bem, pessoal, uma pergunta que eu recebo aqui com frequência, e aqui no consultório, na internet também, pessoas que têm diagnóstico de epilepsia, perguntando: Júlio, o remédio é realmente para o resto da vida? O que é que eu posso fazer para parar o remédio, né? E como a gente sabe que uma pessoa vai precisar do remédio para o resto da vida ou não? Vamos lá, para vocês entenderem, a epilepsia é um dos problemas de saúde mais comum. Pra você ter ideia, alguns trabalhos populacionais mostram que 1 a 2% da população tem esse diagnóstico de epilepsia, e é tido como uma doença crônica. O que é uma doença crônica? Uma doença que não tem um remédio que eu digo que está curado. Sei lá, uma infecção urinária. Você toma antibiótico e está curado, né? No caso da epilepsia, não. Por quê? Porque é uma doença que é uma alteração no cérebro. O cérebro, ele funciona por uma circuitaria elétrica, né? E se você tem uma interferência nessa circuitaria elétrica, pode gerar algumas descargas, e essas descargas podem gerar as crises convulsivas. Pode ser parcial, pode ser generalizada, né? E tem vários subtipos de epilepsia. Então, normalmente, a lógica e o uso da medicação é justamente estabilizar essa comunicação elétrica que acontece no cérebro. Por isso que o exame que você faz é o eletroencefalograma, né? Claro que existem doenças que são causas de epilepsia de forma secundária. Por exemplo, um tumor cerebral, um AVC, né? Algumas dessas, né, é possível você tirar aquela lesão que está causando esse curto-circuito que causa epilepsia e curar o paciente, mas é uma minoria. A grande maioria dos pacientes que têm epilepsia, ela ocorre de forma por uma alteração estrutural no cérebro, e esse paciente tem crise. E o remédio, ele faz o que? Ele estabiliza essa alteração. Então ele não trata, não resolve de forma definitiva. Ele apenas, com a medicação, o paciente tomando de tempo em tempo, ele estabiliza e predispõe o paciente a não ter mais crise. Então, evita o paciente ter crise. Então, por isso que, na grande maioria das vezes, nesses casos, são remédios, sim, de uso crônico. Existe uma situação que o paciente, como está em desenvolvimento do cérebro, como na população pediátrica, que pode, sim, ser transitório, o cérebro se estabiliza, ali depois da adolescência, depois de alguns anos, você para o remédio, o paciente teve um trauma, fez uma cirurgia, teve inflamação no cérebro, depois aquilo estabiliza, também é possível parar, mas é situação a situação. Grande parte dos pacientes realmente vão precisar do remédio para o resto da vida. E aí seu médico vai analisar com você, seu caso específico, seu caso precisa ou não. Espero que tenha ajudado. Abraço.